Eliminamos o inimigo Joe Biden. Eliminamos China. Estamos eliminando taxa de juros. Estamos conseguindo o apoio de Donald Trump, provável presidente americano. Estamos conseguindo o apoio de Elon Musk, um dos homens mais poderosos do mundo. Tá tudo, pessoal, apontando na mesma direção. Só não vê quem não quer. Ou talvez quem precise que você seja cego para continuar tomando o seu dinheiro. Olha esse gráfico da tela aí, que é assustador. Isso aqui fala o seguinte, pessoal, nós temos 203 milhões de habitantes no Brasil, tá? Vamos botar aqui 200 milhões de habitantes. Dos 200 milhões de habitantes, 43 milhões são funcionários, empresários, empreendedores, ou seja, quem trabalha. Dos 200 milhões, somente 40 milhões trabalham. E esses 40 milhões de escravos, eles sustentam todos os outros 160 milhões, que são compostos por 12 milhões de servidores públicos, 39 milhões de aposentados, pensionistas e auxílios, 53 milhões de crianças e adolescentes até 18 anos, 56 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Então, cada trabalhador sustenta quase 4 pessoas. Será que isso é viável? Será que é possível você manter uma economia onde uma pessoa sustenta 4 pessoas que não trabalham? A gente está criando um país de parasitas. Essa é a verdade. Cada vez tem menos pessoas trabalhando e mais pessoas sugando, né? Mamando nas tetas ali. E isso não é positivo. Não é uma coisa boa. Porque a pessoa que está acostumada a ser sustentada, ela não tem o ânimo, não tem a vontade de crescer. Ela se acostuma com um padrão baixíssimo. Porque as pessoas ganham dinheiro muito pequeno. Bolsa Família, auxílios e tal. E a pessoa, para não perder esse auxílio, ela nem procura emprego. Porque se for empregada, pode perder um auxílio, pode perder outro. Então a pessoa se acostuma, se acomoda numa situação ali lamentável. Elas são realmente usadas para votar no político da vez. O político cria um programinha para essas pessoas para que elas recebam esse dinheiro e, claro, para elas receberem, elas vão votar nesse mesmo político, porque elas têm medo de a troca de governo gerar a perda do auxílio que ela tanto precisa. Então é uma máquina de votos que gera a destruição de um país, a destruição da economia, a dependência de quase um país inteiro. 40 milhões de pessoas sustentando 160 milhões que nada fazem. E aí sai a pesquisa. Felicidade despenca na população brasileira com menos de 30 anos. Mas é óbvio que despenca. Como é que essas pessoas vão ter uma vida digna, uma vida boa, se elas hoje dependem do Estado? Elas não conseguem arrumar emprego porque tem poucas empresas, a gente viu ali, né? Pessoas trabalham somente 40 milhões das 200 milhões, então existem poucos empresários, poucas empresas para uma quantidade de jovens aqui no mercado, e esses jovens se tornam automaticamente dependentes do governo. E dependentes do governo não vai ter dinheiro para comprar casa, para comprar carro, para viajar no exterior ou mesmo no Brasil, então uma vida extremamente limitada para essas pessoas. As novas gerações estão com muitos problemas daqui em diante, talvez até por isso elas comecem a se interessar pelas criptomoedas, né, como uma forma de fugir dessa escravidão moderna que é ligada ao Estado, né, o Estado te dando migalhas para você sobreviver no dia a dia. Se você é jovem e esse é o seu caso, a boa notícia é que você está acompanhando aqui um canal de criptomoedas e que o Bitcoin está próximo de entrar na fase mais animada do ciclo, né? Esse gráfico explica para vocês que a gente passou aqui pelo pós-halving, que é a fase chata, a fase de lateralização. Vocês estão vendo aqui justamente isso, né? O ciclo atual é a linha azul, o ciclo anterior é a linha branca, tá? Então vocês percebem que a gente segue o mesmo roteiro, mais ou menos uma lateralização aqui do Bitcoin nesse período, e a partir desse momento, né, nas próximas semanas, a gente entra nesse quadradão que é a verdadeira alta, a fase eufórica para o preço do Bitcoin. Notem aqui no ciclo anterior, na linha branca, como ela dispara justamente após a fase atual que a gente está passando agora. Então é a fase mais importante, mais interessante do ciclo que está entrando agora. Pode não ser exatamente em julho, né? Pode ser agosto, setembro, mas a gente está chegando nessa fase de alta muito acelerada para o Bitcoin. Ah, Guilherme, mas está usando somente um gráfico aqui comparando com o ciclo anterior. Não, também temos vários indicadores, como por exemplo esse aqui. Aqui em cima você tem o preço do Bitcoin, tá? Essa linha azul aqui é a média de 20 semanas, tá? Esse gráfico semanal. E aqui embaixo estão vendo a volatilidade do Bitcoin. Notem que toda vez que ele entra dentro desse caixote rosado aqui, tá? A volatilidade está muito baixa. Então é a fase chata de lateralização, tá? Toda vez que está no caixote, olha o preço lá em cima, dentro de uma caixinha de lateralização. Estão vendo aqui, por exemplo, e no momento atual estamos dentro dessa caixinha de baixa volatilidade. Mas nesse momento, pessoal, estamos quase rompendo, quase saindo da baixa volatilidade. Toda vez que
saímos da fase de baixa volatilidade, como aqui, por exemplo, o que acontece com o preço lá em cima? Ele dispara. Saiu aqui, o que acontece com o preço lá em cima? Ele dispara. Saiu aqui, o que vocês esperam que aconteça com o preço lá em cima? Justamente uma disparada no preço do Bitcoin. Trazendo um outro gráfico, esse gráfico aqui, ele mostra o preço do Bitcoin em cima e aqui embaixo se ele está sobrevendido ou sobrecomprado. E uma coisa interessante é, quando ele rompe para sobrecomprado, que é justamente passando para cima dessa linha tracejada aqui, nessas bolinhas que estão vendo, o que acontece? Ele passa um bom período subindo com muito mais força do que o normal. Esse período que a gente está, que é esse círculo alaranjado, ele é comparável a todos esses momentos que estão vendo aqui com círculos alaranjados, ou seja, momento de explosão de preço durante meses e meses. Esse é gráfico mensal, tá? Cada barrinha aqui é um mês de duração. Olha aqui embaixo, tá vendo? Nós entramos aqui no território de sobrecomprado. Pô, então é para vender? Não, o Bitcoin ele passa meses e meses sobrecomprado, inclusive crescendo esse patamar de sobrecompra, como vocês estão vendo aqui em todos esses momentos, tá? A gente acabou de passar para sobrecomprado no gráfico mensal. Toda vez que aconteceu aqui, ó, nos ciclos anteriores, vocês percebem uma disparada no preço do Bitcoin. Então, todos esses são indicadores para provar para vocês que estamos entrando na fase mais interessante do ciclo, que deve seguir interessante até pelo menos ali o primeiro trimestre do ano que vem. Por sinal, fechamos a semana ontem, né, com o preço do Bitcoin novamente sobre esta linha tracejada que marca o topo, tá, a vela, né, o fechamento da vela lá de 2021, tá? O fechamento foi em 65.510, como vocês estão vendo aqui, né? A vela lá de novembro de 2021 e agora o preço fechou a semana anterior, né, no domingo ontem, em 68.158, acima do patamar lá da alta histórica de 2021. Nessa semana estamos fazendo aqui uma pequena correção hoje, né? Estamos com 67.687, 67.700, ou seja, continuamos basicamente no mesmo patamar de forma muito consistente.